Vamos para o vídeo 3 da nossa aula 5. Alguns problemas em aberto de fácil entendimento para os não especialistas. A conjectura de Goldbar é o nosso primeiro problema, o primeiro problema aberto desse tipo. A conjectura de Goldbar afirma o seguinte: todo número par maior do que 2 é soma de dois números primos. É um dos mais famosos problemas em aberto da teoria dos números. Em 1742, uma versão dessa conjectura foi enunciada pelo matemático alemão Christian Goldbar, numa correspondência a Euler. A partir daquele momento, os matemáticos começaram a tentar prová-la ou encontrar um contra-exemplo para ela. E até o presente momento, mesmo com os avanços dos recursos computacionais modernos, ainda não se conseguiu encontrar um contra-exemplo ou uma demonstração para essa conjectura. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que diz a conjectura. Todo número par maior do que 2 é soma de dois números primos. Ou seja, gente, 4 é 2 mais 2, 6 é 3 mais 3, 8 é 3 mais 5, 10 é 5 mais 5, 12 pode ser visto como 5 mais 7. Veja, dá para escrever os pares, todos os que você pensar aí. 100, por exemplo, é 97 mais 3. Então, todos os números pares que você pensar, você vai encontrar sempre uma soma de dois números primos, que resulta nesse número par. E eu digo todos porque isso já foi testado para números muito grandes, né? Os computadores já foram usados para testar para números muito grandes. Então, os números pares que a gente vai lembrar assim de imediato, todos eles serão soma de dois números primos. Mas isso até hoje ainda não foi demonstrado, nem tampouco se encontrou um contra-exemplo. Acredito fortemente que isso deve ser uma verdade, deve ser uma sentença verdadeira, mas ainda não foi demonstrada. Já se verificou que é válida para os maiores números pares que os computadores modernos conseguem trabalhar. Já foi checado também que a conjectura é válida para todos os números pares menores do que 4 vezes 10 elevado a 14, isso em 1998. E aqui está um endereço da internet onde você pode dar uma olhada sobre mais alguma informação. Eu apenas busquei esse endereço no nosso livro-texto. Tem também o livro do brasileiro, o Ribemboim, que está nas nossas referências. Eu aconselho os senhores a fazer uma procura desses sites e dessas referências, porque isso é cultura geral em matemática e todos nós devemos conhecer pelo menos um pouco dessa história. Os primos gêmeos, por exemplo, é um problema que é clássico e deve ser conhecido por todo mundo que estuda matemática, que conhece um pouco de matemática. Existem infinitos pares de primos da forma P mais 2, como por exemplo 3, 5, 5, 7, 11, 13 e esses dois números horríveis aí. Essa é uma pergunta. Será que a quantidade de pares de primos gêmeos ela é infinita? Será que o conjunto dos pares de primos gêmeos ele é finito? Existe o maior deles? Bem, eles são chamados primos gêmeos. E aí a pergunta é: quantos pares de primos gêmeos você conhece? Com o advento dos computadores, intensificou-se a busca por esses tipos de primos. Já se encontrou muitos números imensos, né, números gigantescos, mas até hoje ainda não se encontrou uma demonstração para mostrar que esse conjunto é um conjunto infinito. Provavelmente é verdade, é uma sentença verdadeira. Realmente o conjunto desses primos gêmeos é infinito, mas até hoje não foi demonstrado. Números perfeitos. O número é dito perfeito, segundo a definição dos próprios pitagóricos, que os classificaram, se for igual à soma de seus divisores próprios, excluindo o próprio número. Exemplos: o 6 é justamente 1 mais 2 mais 3. O 28 é 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14. Tá certo? Então, note que eles são as somas dos seus divisores. O 496 e o 8128 são outros dois exemplos de números perfeitos. Aí a pergunta natural: a quantidade de números perfeitos é finita? Existe uma quantidade? Existe o maior número perfeito? Ou seja, há um limite?
ou isso é infinito? Ainda não se sabe. Acreditamos também que seja infinito, mas não há uma demonstração ainda que mostre isso. Euclides, no livro 9 dos elementos, provou que se 2 elevado a n menos 1 for um número primo, então 2 elevado a n menos 1 vezes 2 elevado a n menos 1, né, assim, é um número perfeito. Esse é o caso de 6, que é 2 elevado a 2 menos 1 vezes 2 ao quadrado menos 1. É também o caso do 28 e é também o caso do 496. E de todos os outros números perfeitos que se conhecem até hoje. Então isso levou também ao fato de que Euler, em 1749, mais de 2000 anos após Euclides, ele demonstrou a recíproca. Ele demonstrou que todo número perfeito par é dessa forma, com 2 elevado a n menos 1 sendo um número primo. E já que não é uma tarefa simples verificar se um número com vários dígitos é perfeito, o resultado de Euclides fornece uma indicação para encontrar números desse tipo. Devemos encontrar primos da forma 2 elevado a n menos 1, o que, convenhamos, não torna o problema mais simples. Mas a descoberta de Euclides só fornece números perfeitos pares. Então surge a pergunta natural: será que existe algum número perfeito ímpar? Até hoje não se encontrou qualquer um deles. Bem, esse talvez seja um dos mais antigos problemas em aberto da teoria dos números e talvez de toda a matemática, que resiste a qualquer demonstração há 24 séculos, desde quando ele foi percebido. Outra propriedade interessante dos números perfeitos é que todo ele é soma de uma sequência consecutiva de números inteiros. O 6 é 1 mais 2 mais 3, o 28 é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, o 496 é 1 mais 2 mais 3 até o 15, tá certo? Então, todos eles são uma soma de uma sequência de números consecutivos, números inteiros consecutivos. Os números de Mersenne. Os números de Mersenne, nós já vimos os primos da forma 2 elevado a n menos 1, e eles se tornaram importantes quando eles foram usados em busca dos números perfeitos. E pelo resultado de Euler, há tantos desses números quanto números perfeitos pares. Devido à importância que os números dessa forma têm no estudo da primalidade de outros números, e devido ao padre e matemático francês Marie Mersenne, que nasceu em 1588 e faleceu em 1648, que estudou este e outros números, eles se passaram a chamar primos de Mersenne. Então, os números primos que tiverem essa forma são chamados primos de Mersenne. E o problema em aberto relacionado a eles é o seguinte: se n é primo, 2 elevado a n é chamado um primo de Mersenne e pode ser número primo ou não. Então a pergunta natural é: existem infinitos primos de Mersenne? Acredita-se que sim, mas até o presente momento se conhecem apenas 43 primos de Mersenne. Quer dizer, a gente conhece apenas 43, mas acredita que existem infinitos. E eles vão ficando cada vez mais raros e cada vez maiores. Então buscar primos de Mersenne é uma das tarefas de muitos matemáticos que gostam desses desafios da teoria dos números. O procedimento de encontrar esse e outros números primos envolve avanços em programas computacionais aliados a sofisticados computadores. Hoje em dia, a disputa entre quem primeiro encontra esses números e consegue quebrar o último recorde criou alguns grupos apenas para essa finalidade. Então, um dos casos é esse grupo, o JIMPS, né? É um grupo que vive em busca de números de Mersenne e de quebrar o recorde de números de Mersenne o maior possível. Está aí mais um endereço que o nosso livro-texto nos dá, foi consultado há um bom tempo e fica como tarefa para os senhores que tiverem curiosidade entrarem nesses sites e tentar encontrar novidades, ver se eles ainda mantêm os mesmos números ou se os números já foram atualizados. Bem,
O grupo disponibiliza programas computacionais gratuitos para milhares de membros, especialistas ou amadores, espalhados em todo o mundo. Eles encontraram os últimos maiores números primos de Mersenne conhecidos, que, em geral, também são os maiores primos, e convida pessoas de todo o mundo para se juntarem ao grupo. Basta ter e saber operar um computador. E eles já receberam um prêmio de $50 mil pelo último maior primo de Mersenne encontrado na época, oferecido pelo Electronic Frontier Foundation. E mais um endereço aí abaixo, que ainda disponibiliza mais outros $550 mil, desafiando quem encontrar certos primos com mais de 1 bilhão de dígitos. Bem, nada mal, mas aí fica como desafio para os senhores e para toda a humanidade. Quem quiser brincar com essas coisas, entre nos endereços, se informem e tentem encontrar recordes de primos de Mersenne. Números amigos. Dois números são ditos amigos quando um deles for igual à soma dos divisores do outro, excluindo o próprio número. Os pitagóricos já conheciam o menor desses pares de números, que é 220 e 284. Veja que a soma dos divisores de 220 é 284, enquanto que a soma dos divisores de 284 é 220. Tá certo? É o que temos aqui nessas duas igualdades. O segundo exemplo, séculos mais tarde, foi dado por Fermat, e o terceiro por Descartes, ambos no século XVII. Coube a Euler, novamente Euler, descobrir outros 60 pares desses números. Quem vira os pares de números amigos encontrados por Euler pode constatar sua capacidade de trabalhar com números enormes, numa época em que mesmo uma calculadora manual era apenas um sonho, tá certo? Então, Euler fazia muita conta pesada na mão, ele gostava disso com certeza. É interessante registrar que, apesar da sua argúcia e habilidade para lidar com produtos e somas de grandes números, Euler deixou escapar desapercebidamente um par de números amigos relativamente pequeno, 1184 e 1210, que foi descoberto em 1866 por Niccolò Paganini, um garoto de apenas 16 anos, gente, apenas 16 anos. Muitos acreditavam que, tais como os quadrados mágicos, os pares de números amigos tinham poderes sobrenaturais, e por isso eles eram usados em talismãs e poções mágicas. Com a computação se conhece mais de 2 milhões de pares de números amigos, e essa quantidade cresce a cada momento. Mas veja só, motivador, né? Euler esqueceu um par relativamente pequeno e um menino de 16 anos curioso encontrou. Então vamos continuar brincando com matemática. Números de Fermat. Bem, vamos falar sobre os números de Fermat no vídeo 4.